Olá, hoje vamos falar de política. Nossa convidada é a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona, que é também aí bastante conhecida pela sua atuação como coordenadora do PROCON de Mato Grosso. Gisela, obrigada por ter aceito nosso convite novamente de estar aqui, né? Olá, Lídice, a todos aqui, né, que assistem a RD News. Uma honra estar aqui, prestar um pouco de contas do nosso mandato, de como anda toda essa batalha aí, seja Brasília, Mato Grosso. Bom, na Câmara Federal, recentemente você conseguiu já a aprovação de uma audiência pública para debater aí as questões dos golpes contra os consumidores. E só crescem, né, esses golpes, e a internet tem sido uma ferramenta. E como é que você pretende trabalhar aí? Qual é esse debate que você quer levantar, Gisela? Então, hoje nós temos aí recordes de reclamação em PROCONs de todo o país, né, de consumidores que foram lesados. É um boleto que ele recebeu que está fraudado, né, é a questão do golpe do Pix, é o cartão de crédito dele que foi clonado, né, situações aí da maquininha do cartão, enfim, e aplicativos que muitas vezes são invadidos aí na rede mundial de computadores. Então vejam que essa situação tem feito com que ele, mesmo registrando o boletim de ocorrência, ele vai ao PROCON, ele vai ao judiciário, mas essa responsabilidade está ficando só para o consumidor. Então, nessa audiência, nós pedimos a convocação do Banco Central do Brasil, da FEBRABAN, que é a federação que representa os bancos do país, e representação dos consumidores, Ministério Público, Defensoria, PROCONs de todo o Brasil, para que nós possamos fazer uma discussão no sentido de que a gente consiga aumentar essa segurança, né? Porque, vou te dar um exemplo também que está acontecendo muito, que são os golpes aí do empréstimo consignado, né? Contratos virtuais sendo feitos com selfies, né? Então, acredito que na medida que os bancos se responsabilizando por isso, você acaba tendo mais segurança na transação. Então, hoje está muito simples você fazer uma contratação nesse sentido, o que deixa o consumidor hipervulnerável. Então, nós precisamos trazer nessa mesa de discussão todos os atores envolvidos, porque há uma vulnerabilidade do sistema financeiro como um todo, e acredito que juntos nós podemos achar uma solução, seja no âmbito regulatório, porque o Banco Central estará presente, seja não tendo esse consenso no âmbito regulatório, que a gente parta para um projeto de lei que realmente venha trazendo mais segurança para o consumidor. A gente, você falando, me lembrei de uma situação de um parente que teve o CPF usado para abrir uma conta num banco digital, né? E aí, quando ele não tem relação com esse banco, e quando ele entrou em contato, ele tinha que provar que não foi ele que abriu a conta, né? Aí ele teve que ir atrás de fazer BO e tudo mais. Qual a orientação aí, trazendo um pouquinho também para essa, né, essa sua experiência no consumidor, mas que tipo de sugestões e de orientações você pode trazer para as pessoas, primeiro, prevenirem ou tentarem evitar esses golpes, mas quando esse tipo de coisa acontece, o que fazer também? Que eu acho que as pessoas ficam perdidas, né? Então, o primeiro passo é fazer o boletim de ocorrência, sim, né? Fazer o contato com a instituição financeira que está fazendo, às vezes, a cobrança ali, que está afirmando que você fez uma contratação. Então, fazer esse contato, deixar muito claro que não é você. Hoje, as instituições financeiras são obrigadas a te dar um número de protocolo, então, anotar esse protocolo, fazer um boletim de ocorrência e fazer sim a reclamação, seja pessoalmente no PROCON. Se você não tem um PROCON na sua cidade, hoje existe o site www.consumidor.gov.br, onde os órgãos reguladores acompanham essas demandas e, necessário for, ir para o judiciário, porque, como eu disse, né, existe sim essa questão, muitas vezes, de falhas humanas também, mas existe vazamento de dados por parte das instituições financeiras. Hoje nós temos consumidores em Mato Grosso, por exemplo, recebendo uma conta de energia elétrica com todos os seus dados, com valores igual ao consumo, mas o código de barra vai para um particular e não para a concessionária de energia. Então a situação ela é muito grave, né? Às vezes dentro das próprias empresas, das próprias instituições financeiras, há esse tipo de vazamento de dados e não pode o consumidor continuar ser o único responsável por isso, ficar sozinho no prejuízo. A partir desse trabalho que você está fazendo ali no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, a audiência pública, trazendo os bancos, trazendo o FEBRABAN, Banco Central, qual seria o próximo passo? O que né, pode se tirar, qual é a pretensão para
para que haja alguma lei que vá... Então, na audiência pública, muitas vezes a gente já tem a condição de ter o compromisso dos órgãos envolvidos em sair uma norma regulatória de imediato, né? Se o Banco Central, por exemplo, ali, se já se predispõe, né, a acatar algumas ideias dos parlamentares, do público que está participando e fazer, já pode ser uma medida. Num segundo passo, não tendo isso ou entendendo que é mais seguro, a questão de um projeto de lei também é a medida, porque você já sai dali com a aprovação da Comissão de Defesa do Consumidor, que é a comissão que está realizando a audiência pública. Então, a gente já tem uma grande liderança capaz aí de buscar junto ao presidente da Câmara uma urgência num projeto que saia dali. Bom, é importante a gente acompanhar e principalmente buscar essas informações, né? Isso. Uma coisa que nós conseguimos recentemente, Lídice, a questão do empréstimo consignado que eu disse aqui, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Principalmente aposentados, pensionistas, servidores públicos, né, estão aí sendo surpreendidos, né, muitas vezes com valores que caem na sua conta, né, e na sequência você recebe a informação de que aquilo ali foi resultante de um empréstimo consignado, que você nunca quis. Quando você está com aquele dinheiro na sua conta, você ainda tem, às vezes, a negociação para devolver aquele dinheiro para a instituição financeira. Aí começam os golpes, porque muitas vezes mandam você devolver pagando um boleto que está falsificado, então vai para uma pessoa física, né? Mas vejam que você não autorizou, caiu na sua conta, e nós temos muitas pessoas hoje que têm débito com o próprio banco. Quando cai um dinheiro na sua conta, o banco vai lá e pega aquele dinheiro e você já não tem mais como devolver para cancelar. Então, quando isso acontece, você tem uma situação meio que de forçar o consumidor a fazer aquele empréstimo, que às vezes tem uma taxa de juros alta, longo tempo para pagar, quase infinitamente, né? Então, o que está se propondo, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele já coloca hoje que quando você recebe algo que você não solicitou, que isso seja considerado uma amostra grátis, por exemplo. Então, vejam que isso eu sei que é polêmico, mas vejam que há uma ausência do dever de cuidado por parte da instituição financeira, que para ela é muito fácil, ela coloca um dinheiro na sua conta, ela mesma é credora, então ela vai lá e pega esse dinheiro para ela, né? Então força você a pagá-la do jeito que ela quer e ainda ganhando lucro em cima da sua dívida. Então vejam que se situações como essa, elas vão para frente, medidas que já existem no CDC, mas a gente fecha o entendimento nesse sentido, nós com certeza teremos os bancos tomando muito mais cautela na contratação desse tipo de empréstimo, né? Hoje os bancos, eles são obrigados, quando há, por exemplo, clonagem, em que situações os bancos são obrigados a restituir o valor que a pessoa sofreu de golpe? Quando há provas, e aí é muito difícil provar, de que houve o vazamento de dados por parte deles, que a insegurança na transação foi decorrente por parte do banco. Né? E hoje o que acontece, né? Muitas vezes você tem essa situação de, vou te dar um exemplo, você hoje quer conversar com o seu banco, você vai lá no Google, que é muito comum, e digita o nome do banco para entrar no site. Às vezes aquele primeiro link que aparece é um site clonado, não é o do banco. Mas quando você abre, parece muito claro que é o banco. Então, quando se prova que esses links que o consumidor é falso, mas é isso, muito fácil de confundir as pessoas, acaba aí sendo, na verdade, o consumidor responsável, né? Mas o que a gente tem analisado muito? Essa questão dos dados. Uma coisa é eu entrar num link falso. Agora, na medida que esse link me dá um boleto, por exemplo, do financiamento do meu carro, com o valor exato da parcela que eu estou devendo, com todos os meus endereços, nome, endereço, CPF, enfim, há um vazamento de dados. Então, nesse caso, tendo essa prova, a gente consegue dar essa responsabilidade à instituição financeira. Nossa, quanta dor de cabeça, hein? Muita, pensar, muita né? dor de cabeça. É por isso que nós precisamos que essa divisão de responsabilidade aconteça de uma forma mais efetiva, porque do jeito que tá muito cômodo para o fornecedor, entendeu? Ele continua tendo aí várias facilidades, entre aspas, para o consumidor contratar, mas que na prática o risco do negócio está ficando para o consumidor. Bom, vamos seguir, né, também em outras pautas, né? Fica a dica, fica o alerta para quem nos acompanha aí.
Houve uma votação, foi até uma notícia divulgada, né, aqui no site RD News, a taxação de casas de apostas e casas de esporte online. E a maioria dos deputados federais, né, daqui de Mato Grosso votaram favoráveis à taxa de 18%. Né? Como é que foi essa votação, Gisela? O que você... Né? Então, na verdade, assim, a questão dos jogos no Brasil, na verdade, de forma online, eles já existem de maneira geral, né? E o que se argumenta muito é essa questão da necessidade de receita que o país precisa para continuar caminhando. Né? Então, na verdade, você oficializou aquilo que já acontecia nos bastidores. Né? Tenho minhas dúvidas aí se a arrecadação vai ser tão eficiente como prevê o governo, né? No sentido de cobrir alguns custos, mas votei a favor, sim, da regulamentação das apostas esportivas, porque é algo que já existia no Brasil, mas que nós não tínhamos aí essa regulamentação. Né? Se tinham várias medidas ali que se tentava agregar com elas, em que fui contra, né? Porque, vou te dar um exemplo, nós tínhamos ali no projeto original que o apostador teria que ser uma pessoa com um nome que não pudesse estar inscrito em SPC, Serasa, etc. Tem que ser uma pessoa que não recebia recursos do Bolsa Família ou algo nesse sentido. Agora eu fico imaginando, né, você ir numa lotérica, por exemplo, e ter lá que eventualmente provar tudo isso para você, né? Quem fiscalizaria isso? Como que seria o procedimento? Então, assim, muitas vezes é criar regras para não se cumprir, né? E agora, mas assim, o que é muito importante? Na verdade, a gente tem a questão dos jogos de azar como um todo, algo que é muito, como é que eu posso dizer, condenado aí no sentido religioso e outros pontos polêmicos que a gente sabe que existe, mas é claro que do ponto de vista cultural, religioso, né, aqueles que não acreditam, que não concordam, devem manter a sua postura. Né? Até, você falou em religioso, existe um termo, né, fazer a fezinha, né? O pessoal que gosta de apostar e isso também acaba sendo um risco para endividamento, né? É um risco para o endividamento, mas que como eu te disse, que já existe, né? Na prática, infelizmente, a gente sabe hoje que, seja nas modalidades oficiais, seja extraoficiais, né? Os jogos, eles existem no Brasil, né? Existem aí hoje, infelizmente, cruzeiros sendo vendidos para jogos, né? Cassinos acontecendo. Então, isso são situações graves, né? Eu acredito que dentro de uma regulamentação, talvez isso possa ser até mais efetivo do ponto de vista de controle do Estado, mas as campanhas, de maneira geral, para evitar o endividamento, elas devem acontecer. Bom, esse projeto ele está ainda em tramitação, vai seguir Ele ainda foi para o Senado, né? Exato. Okay. Bom, falando ainda também de sua atuação na Câmara Federal, você está atuando em algumas relatorias, né? Eu queria que você trouxesse aí essa questão das relatorias que você está à frente. Tem aí a PEC da anistia, né? E a outra relatoria que, me desculpa, é na área do consumidor, né? Na verdade, nós estamos aí sendo relatora de alguns projetos de lei, estamos trabalhando num substitutivo em que se torna crime a questão do cambismo no Brasil. O cambismo, a questão... Eu anotei errado aqui e não consegui me lembrar. Né? Porque hoje o que acontece? O consumidor, muitas vezes, grandes shows, grandes partidas de jogos aí no Brasil como um todo, muitas vezes você não consegue comprar direto da empresa que vende os ingressos. Você só consegue comprar na mão do cambista, cujo preço já está sempre maior para o consumidor, né? Então vejam isso tanto de forma virtual como do modo tradicional de venda de ingressos, isso acontece. Então tornar crime essa conduta é algo que nós estamos aí fazendo o substitutivo no sentido que logo venha a votação para a gente tentar impedir essa prática, né? No sentido de fazer com que o consumidor consiga pagar pelos ingressos o real preço, né, que ele tem. A gente não tenha aí atravessadores, né, ganhando muito, ganha em cima da empresa que está realmente fazendo todo o evento, trabalhando, e ganha em cima do consumidor
que tem aquele sonho, que tem aquele desejo, né, de participar de um show, de um teatro, de um show musical. Então esse é um ponto. E na questão da PEC da anistia, na verdade eu não sou relatora, eu faço parte, representando a União Brasil nessa comissão especial, para que o público nos entenda. Existe hoje em tramitação a PEC 9/2023, que é uma PEC que isenta os partidos políticos de todas as penalidades que eles sofreram na eleição de 2022, por exemplo, com relação a não cumprimento das cotas com mulheres e negros. Então, uma PEC que no seu nascedouro, né, eu pelo menos como mulher, como negra, de imediato você fala jamais voto a favor, né? Mas o que nós sofremos na última semana, uma manobra bastante complicada e que infelizmente acontece a todo tempo naquela casa, né, que foi pegar essa PEC e fazer um texto substitutivo onde eles incluíram na mesma PEC da anistia aquela PEC que nós chamamos de PEC das cadeiras, ou seja, a bancada feminina, né, da Câmara dos Deputados. Nós temos aí uma proposta, inclusive essa eu sou coautora, de uma PEC em que a gente garante as cadeiras, seja na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. Então isso começaria a partir das eleições do ano que vem, já garantindo 15% das cadeiras. Só para você ter uma ideia, Lídice, no Brasil, nós somos mais de 980 câmaras de vereadores que não tem sequer uma mulher vereadora. Né? E nós temos mais ou menos aproximado o levantamento que foi feito em torno de 1.200 câmaras que só tem uma única vereadora. Então, na verdade, nós faríamos com essa PEC, e ela precisa, para valer na eleição de 2024, ser aprovada até o dia 6 de outubro, então precisa sair da Câmara, ir para o Senado e ser sancionada até 6 de outubro. E aí, só que o que foi a manobra que eu disse aqui? Pegaram uma PEC que mulheres e negros jamais votariam e colocaram dentro dela a PEC das cadeiras. Então, assim, e o voto não pode ser separado, ou você vota a favor de tudo ou contra tudo. Né? Mas da forma que a PEC veio muito ruim, porque como eu disse, ela começa com 15% no ano que vem e ela vai para 20% em 2026, né? E os 30% que era também na nossa gradação aí de aumento foi retirado. Então vejam que hoje na Câmara Federal nós já somos 18%. Então 20% era algo que, independente de garantia de cadeira, já na sequência histórica e progressiva a gente já teria. Né? Então não tem muitos ganhos nesse sentido. Então vejam que é algo que estão forçando aí a bancada feminina de certa forma a concordar, mas que ainda não se tem muitos ganhos. A discussão foi tamanha que a reunião foi interrompida depois de muitas discussões calorosas ali, né, o que fez com que o presidente Arthur Lira desse início à ordem do dia. Então, quando inicia a ordem do dia, as reuniões das comissões são interrompidas imediatamente e não os conseguiu votar. E isso também dá um recado, porque se não conseguiu votar na semana passada, votando essa semana, como o tempo está muito curto, mais difícil ainda seria valer já para a próxima eleição, o que excluiria as eleições municipais do ano que vem. Né? Então, que é algo que também prejudica, né? Então, talvez, já penso que aquilo que poderia ser até aceito pelas mulheres no sentido de nós termos aí na eleição do ano que vem, garantir pelo menos uma mulher em cada Câmara Municipal do país, já pode, nessa semana, não ser um consenso, porque nós já não teríamos mais tempo hábil para isso. Enfim, a discussão está muito acalorada, mas algo que eu digo assim, de tudo que eu vi, ninguém me contou, a resistência por mulheres na política, né, por essa abertura de pessoas negras na política, ainda é um passo muito grande a ser dado. Infelizmente, a resistência é muito grande, né, e não é mimimi, não é falácia, é a realidade brasileira. É fato, né? É fato, infelizmente. E aí, na verdade, isso requer de vocês que estão à frente dessa luta e que, né, integram um grupo que busca esses direitos, um constante olhar, né? Você sempre estar atento e alerta para que não ocorram essas situações, né, de passar e... Né? Então um desafio, algo, né? Que, né, muita gente me encontra na rua e fala, Gisele, e aí, como é que está sendo a sua experiência? Eu falo, gente, é desafiador, é um dia de cada vez, porque
muita coisa do que acontece na Câmara dos Deputados não é aquela coisa que você tem um tempo hábil para você ler, para você estudar, é tudo muito no afogadilho. Amanhã nós temos sessão e eu não sei a pauta de amanhã até agora. Então nós vamos chegar, vai ter uma pauta. O que acontece na prática? Você tem ali assuntos dos mais diversos, né? Que é isso, nós só hoje aqui nós falamos de jogo de aposta, nós falamos de empréstimo consignado, nós falamos de golpes pela internet, aí nós temos a questão de mulheres na política, e tudo isso acontece num único dia, com uma pauta que chega para você com pouquíssimo tempo para análise. Então, muitas vezes o texto, né, você sabe os temas que vão ser, mas o texto chega ali na hora da sessão. Então, tem os jabutis que se falam, as pegadinhas, o que é muito ruim. Eu falo isso para a democracia brasileira como um todo, né? Porque, infelizmente, é dessa forma que se decide o país, que se decide as grandes pautas do país. E isso é lamentável, né? Então, o cumprimento de um regimento interno em que minimamente nós teríamos um tempo hábil para poder ler, que a gente pudesse trazer, né? Quer dizer, as pessoas me conhecem até como Gisela do Procon. Então, quando é o tema do consumidor, que eu tenho mais conhecimento na área, é fácil eu tomar uma decisão ali, por conta de toda a minha experiência de vida, minha experiência técnica. Quando surge um assunto econômico, por exemplo, que é algo que eu já preciso de mais estudo, eu precisaria de mais tempo, conversar com tributaristas, conversar com economistas, né, para poder chegar a uma conclusão mais adequada. Isso não existe, né? Então, esse é o ponto, né? Eu falo, eu ainda sou advogada, então tenho uma noção do que é constitucional, daqueles direitos fundamentais, então isso me ajuda muito no tomar das decisões, né? Mas existem pessoas ali que vieram da música, que são artistas, que são pessoas que são da engenharia, né, que conhecem médicos, de obras, né? São médicos, então, que não podem ser responsabilizados muitas vezes por né, essa situação. Enfim, poderia ser, né, realmente uma casa que desse mais oportunidades para que os próprios representantes do povo fizessem um estudo mais aprofundado das matérias. E aí você continua também em busca de melhorias para aqueles grupos ou para situações de maior fragilidade dos cidadãos, né? Puxando a deixa aí da mulher, né? Tem aí um trabalho que você está buscando de luta pelos direitos das mães que têm filhos com doenças graves, incapacitantes, junto ao INSS. Como é que é essa questão, Gisela? O que está sendo feito, o que está sendo já... Existe algo já concreto ou ainda é semear aí? Então, na verdade, quando entrei, né, no mês de julho, a minha primeira tentativa foi de tentar aí assinar um projeto de lei em que nós pudéssemos garantir a remuneração da dupla jornada, né? Ou seja, que nós mulheres que trabalhamos fora, mas a gente sabe que a gente não abandona o serviço do lar, né? Que a gente continua cuidando da casa, cuidando dos filhos e tudo mais, que a gente pudesse ter uma forma de controle dessa remuneração. Mas pelos estudos na Previdência e a dificuldade de se chegar a essa quantidade de horas, a como você delimitar quem realmente teria direito, na verdade, fazendo o estudo, nós partimos para um segundo desafio, que esse sim já está mais concreto, acredito que nas próximas semanas a gente deve estar protocolando, né? É a questão de nós podermos remunerar, né, da forma previdenciária, essa mulher que acaba sendo mãe e tem um filho com uma doença que é incapacitante, né? Seja, vou dar um exemplo do autismo, mas poderia ser uma outra doença. Nós sabemos aí que a mulher muitas vezes ela tem um filho que tem essa doença incapacitante e que acaba impedindo de continuar no ambiente de trabalho, porque ela dedica 100% praticamente da sua vida ali ao cuidar desse filho. Então vejam que a Previdência hoje, com 15 anos de contribuição, você já pode se aposentar. Mas se você não tem a idade ainda, você aposenta de forma proporcional. Então, nesse caso, já com os levantamentos do último censo do IBGE, a gente já consegue chegar, né, numa posição matemática lá dentro, para poder fazer a propositura de que ela se aposentaria, mas se aposentadoria com renda integral, né? Porque a mulher ela deixaria o mercado de trabalho exatamente por essa causa, né? Que é nobre e que
diretamente e indiretamente acaba também auxiliando nos custos da saúde, porque uma criança que é cuidada pela própria mãe, né, os benefícios para ela e para a família são muito maiores do que você pagar um terceiro para fazer esse cuidado. E a eficiência disso também no final é maior. Então, dentro desse contexto que a gente está fazendo a defesa desse PL, né, para que a gente consiga ter essas mulheres que precisarem parar de trabalhar, reconhecidas aí pela nossa Previdência no sentido de aposentar de forma integral. Como é que estão sendo os apoios ou, né, o que você já conseguiu dentro dessa proposta? Assim, você percebe que há uma boa intenção, digamos, ou então, vai ter dificuldades? O primeiro, como eu falei, né, eu cheguei toda animada, com várias ideias, mas assim, fui cortada na raiz aí pelas dificuldades do cálculo previdenciário. Essa proposta eu já tive um apoio técnico, pelo menos, né, de consenso. Quando eu falo isso é porque, como eu disse, né, você na Câmara dos Deputados, muitas vezes você tem boas ideias, mas o primeiro passo é verificar se tem alguém que já propôs. O segundo passo é a viabilidade técnica disso acontecer, né? Então, como a gente não quer fazer um projeto só para dizer eu fiz, mas que a gente quer que realmente seja aprovado, então por isso a minha preocupação com o aval técnico. Então, esse aval eu consegui, né, internamente, aí, principalmente na bancada do União Brasil, né, que é o segundo maior partido, então isso já me ajuda bastante. Né? Então, agora é conseguir aí realmente efetivar e o apoio dos demais colegas. Bom, aí é acompanhar, né? Bom, eu sei que a gente está estendendo um pouco, mas a gente, né, precisa aproveitar a sua presença aqui, mas antes da gente encerrar, a gente queria falar um pouco de eleições, né, agora 2024, eleições municipais. O seu nome sempre é trazido como, né, uma possível candidatura ou o seu apoio muitas vezes é disputado, né, por todo o seu histórico, né, político partidário. Qual é a sua expectativa em relação a essas eleições, Gisela? Então, como é de conhecimento público, né, eu fui candidata a prefeita nas últimas eleições em Cuiabá. Naquela época, a gente colocou como pilar do nosso plano de governo o combate implacável à corrupção, que é algo que nos preocupa muito na capital. Então, hoje é algo que eu tenho muito claro, né? Primeiro ponto, a necessidade de mudança. Eu acredito que não só eu, mas grande parte da população cuiabana quer um novo gestor, né? Com novos propósitos para a nossa cidade. A gente tem visto quanto a nossa cidade está com problemas, né? A intervenção é algo que foi constatado judicialmente, né? Tanto que foi declarada na questão da saúde. Né, nós temos outras áreas, seja do ponto de vista visual, né, dos buracos que não acabaram, que não vão para frente, as obras que tinham se iniciado, que pararam na nossa cidade, né, e vários outros problemas que diariamente vão surgindo, ora na educação, né, ora na questão das outras áreas da previdência, né, esse rombo que nós estamos tendo. Então há esse clamor, né, por uma nova gestão. Né? E hoje eu sou filiada do União Brasil, né? E dentro do União Brasil nós temos nomes aí que estão nessa disputa, né? E internamente ou externamente, primeiro nós temos que resolver interna, mas e também depois ter essa solução externa. Então, dentro do partido eu tenho meu apoio claro e declarado a Fábio Garcia, né? Alguns até dizendo, porque você tem interesse, porque você assume se ele está, mas é pelo papel de gestor, né? O Fábio Garcia tem todo um histórico de já ter sido secretário de governo na época do Mauro Mendes. Ele tem essa vocação para gestão. Acredito que, independente de quem for, será muito importante para Cuiabá ter apoio do governo do estado, o apoio incondicional, né? Eu digo por conta da questão financeira mesmo, né? Então eu acredito que tudo isso soma, né, no meu apoio a Fábio Garcia. Bom, alguma questão que a gente não abordou que você queira trazer para encerrar? Na verdade, a importância da participação das pessoas, né? Eu quero aqui deixar aberto, Lídice, né, nesse canal, sempre com muita audiência, né? Para que as pessoas possam colaborar com o nosso mandato, né? Gisela, muitas vezes, alguns votaram por conta do meu papel ali no PROCON, mas quando somos deputados, a gente é deputado de todas as causas do nosso estado, né? E o que me deixa muito feliz é quando alguns especialistas nas áreas, sabendo dos temas que estão lá, se oferecem para nos ajudar, para dizer a problemática. Então, isso
colabora muito com o mandato, né? Então, me acompanha aí pelas redes sociais, Gisela Simona Oficial, né? No direct ali a gente está, na medida do possível, tentando responder a todos, para poder, né, exatamente ser de fato e de direito uma representante do povo. Joia, muito obrigada novamente pelas suas informações. Eu que agradeço. Nós ouvimos a deputada federal Gisela Simona, do União Brasil. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Obrigada pela audiência e até a próxima.